Vejamos, diz Arnaldo Lopes Susequinde, como já disse anteriormente, membro da comissão de alto nível que criou a CLT e a Justiça do Trabalho, ex-ministro do Trabalho, ex-ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, membro do Conselho de Administração da OIT como representante do governo brasileiro, autor, escritor, juslaborista do melhor nível, conferencista de nível internacional. Aspas, a participação do juiz classista na Justiça do Trabalho brasileira atende a razões histórico-sociológicas que cumpre preservar, fecha aspas. E mais adiante, em nosso país, eles participam, ao lado dos juízes togados, da conciliação do julgamento dos dissídios individuais e coletivos do trabalho, concorrendo decisivamente para aplicações da Lei de Proteção ao Trabalho e, corolariamente, para a paz social, fecha aspas. Em seguida, temos o pronunciamento de Délio Maranhão, lamentavelmente morto há 20 dias passados. Juiz vitalício, de carreira, aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, professor universitário, escritor, juslaborista, dos maiores juristas brasileiros. Aspas, diz Délio Maranhão. Cotir, grande jurista uruguaio, na pequena obra que é a sua introdução ao estudo do processo civil, escreve que, diante da controvérsia doutrinária e dogmática em torno da natureza jurídica da ação, sentindo-se perdido, procurou auxílio no velho método cartesiano. Abrir o grande livro da vida e colocá-lo por cima dos livros da ciência, porque a vida do direito é, antes de tudo, a vida dos fatos. O juiz togado está, quase sempre, no que tange aos conflitos de trabalho, distante desses fatos. É livresco, teórico, e é preciso que eu seja, porque o direito é também ciência. Tal distância lhe dá, igualmente, equilíbrio, imparcialidade, mas é mister que o seu caráter estritamente profissional, na aplicação do direito, seja temperado pela vivência dos que sentem os problemas na própria carne. E esta é, ou deve ser, a missão principal do juiz classista, fecho aspas. Mais adiante afirma, no exercício de nossa função de juiz togado, mais de uma vez modificamos nosso entendimento a respeito de questões jurídicas, graças às ponderações de um juiz classista. Disso não nos envergonhamos, não somos donos da verdade, e nem supomos que apenas os bacharéis o sejam. O direito não se pode dissociar da vida. E os juristas, muitas vezes, não fazem senão engendrar fórmulas para dar, em linguagem técnica, uma solução que a vida lhes ditou. Fecho aspas. Em seguida, o pronunciamento de Wilson de Souza Campos Batalha, também grande juiz-laborista brasileiro, juiz aposentado, classista do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, conferencista de nome internacional e participação em congressos internacionais. Diz ele, pode-se mesmo declarar que, sem representação classista e sem poder normativo, a justiça do trabalho perderia totalmente o sentido. Para dirimir dissídios individuais do trabalho, mediante critérios estritamente legalistas e jurídicos, não teria sido razoável introduzir-se a justiça do trabalho em nosso país. Fecha aspas. Mais adiante afirma, mas não apenas a tarefa conciliatória justificaria a representação paritária na justiça do trabalho, é que essa representação mantém os órgãos da justiça em contato direto com a vida social e as inter-relações empregadores e empregados, pois seus representantes são elementos, convivência dos anseios e aspirações de empregados e empregadores, vivos intérpretes do contexto social em que decisões irão projetar-se. Zé Juricaba da Costa e Silva, como já disse, é ex-presidente imediato do Tribunal Superior do Trabalho. Aspas, tenho dito, em mais de um lugar, aproveitando, inclusive, essas minhas correções anuais, o que entendo a respeito do papel do juiz classista. Tenho declarado que, quando se propôs no Tribunal Superior do Trabalho que se apresentassem sugestões da Justiça do Trabalho a respeito da nova Constituição, tomei a defesa, naquele sodalício, da manutenção da representação classista na Justiça do Trabalho. E o fiz, convencimento que ainda hoje tenho, de que o juiz classista é responsável, em grande parte, pelo papel importantíssimo da Justiça do Trabalho no Brasil, de conciliação das classes em conflito. Tenho que, sem a participação do juiz classista, que representa empregados e empregadores da Justiça do Trabalho, esta jamais alcançaria o percentual de conciliações que se consegue nos dissídios individuais e até mesmo nos dissídios coletivos. Fecho aspas. Aldi Tostes Malta, famoso escritor, ministro aposentado do TST,
conferencista de renome. Aspas, saber direito, insista-se, não é privilégio de bacharel e nem se pretende isso dos classistas, ainda que muitos tenham o título e o conhecimento, exatamente por serem leigos, mas conhecedores de sua vida profissional, é que eminentes autores, como Valdemar Ferreira, os considerava mais aptos para dirimir as questões, fecho aspas. Wagner Gílio, juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, escritor de renome, advogado militante até hoje nos tribunais superiores. Diz Wagner Gílio, aspas, sem o juiz classista, a justiça do trabalho perderia grande parte da confiança que lhe votam, empregados e empregadores. E sem essa confiança, o respeito dos litigantes resultaria seriamente comprometida sua relevante tarefa de manutenção da paz social, fecho aspas. Mais adiante diz, é inegável que a justiça do trabalho, com a sua composição paritária, deve ser acreditado boa parte do êxito da nossa evolução social, livre dos traumas sofridos por outros países durante o processo de desenvolvimento, fecho aspas. E, finalmente, de Amaury Mascaro Nascimento, grande juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, escritor, juslaborista, famoso, conferencista, homem dos mais conhecidos hoje do direito do trabalho brasileiro. Diz Amaury Mascaro do Nascimento, aspas, as instituições devem ser modificadas no tempo e no espaço, com o cuidado que a prudência indica. Toda alteração súbita acarreta uma consequência na ordem social, que pode ser imprevisível, atingindo os próprios alicerces do grupo social. A representação paritária, já foi dito aqui seguidamente, está presente no próprio embrião da justiça do trabalho, não só no Brasil, como em outros países. A experiência social brasileira, é desnecessário revelar, conhece a presença da representação paritária desde o seu início. A sua supressão significaria a morte de algo que tem raízes sociológicas profundas nos costumes de nosso povo, fecha aspas. Esses pronunciamentos todos se encontram em livros publicados pelos autores que eu aqui tive a honra e o prazer de apresentar. As lições extraídas dos pronunciamentos dos mestres, a história, a evolução e o momento vivido pela justiça do trabalho levam a inarredáveis conclusões, dentre as quais, 1. O papel fundamental exercido pela justiça obreira no Brasil, em prol da paz social, necessária ao desenvolvimento nacional. 2. A sua condição de justiça especializada, com características próprias e adequadas à sua finalidade. 3. A extrema importância da representação classista para a sobrevivência e atuação consentânea com seus objetivos. E 4. A necessidade urgente de reavaliação do Poder Judiciário, em especial do Poder Judiciário do Trabalho, em busca de caminhos que permitam o célere e justo atendimento à prestação jurisdicional requerida. Assim, senhor presidente, senhores deputados, devem-se unir todos os segmentos sociais, sem preconceitos corporativistas, em torno da discussão objetiva dos problemas que envolvem a matéria, com os olhos voltados para o lapidar pensamento do jurista uruguaio Eduardo Couture, aspas. O direito pode criar um perfeito sistema de justiça, mas, se esse sistema há de ser aplicado, em última instância, por homens, o direito valerá o que esses homens valham. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo orador, gostaríamos de registrar as presenças do excelentíssimo senhor representante do Sindicato do Comércio Varejista, presidente Lázaro Marques, do senhor Adriano Magalhães Freire, presidente do Conselho Regional de Odontologia, do senhor Antônio Alves, diretor-secretário do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Goiás, do senhor Ladislau Machado, representando a Federação dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário dos estados de Goiás e Tocantins, do senhor Aref Asreu, representando aqui
os representantes imobiliários, senhor Cláudio da Costa Vargas, presidente do Sindicato das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Brasília, senhor José Alves, presidente do Sindicato do Comércio de Feirantes de Brasília, do senhor Ubirajara Formiga, representando o deputado Inocêncio de Oliveira, senhor Climério Delmondes, representando o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, senhor Mário de Almeida, representando o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio Fábio Ribeiro, do senhor Raimundo Dias de Souza, representante do Sindicato dos Cabeleireiros do Distrito Federal, do senhor Edi Berden, do Sindicato dos Laboratórios de Análises Clínicas do Distrito Federal, do senhor João Batista de Carvalho, do Sindicato do Comércio Varejista de Carne do Distrito Federal, do senhor Isaú Chacon, do Sindicato dos Securitários do Distrito Federal e Federação Nacional dos Securitários, do senhor Aloísio Conceição Barbosa, presidente da Associação dos Juízes Classistas Aposentados da Justiça do Trabalho da Quinta Zona, do senhor Fernando Brits, da Associação Comercial do Distrito Federal, do senhor Hamilton de Oliveira Moras, juiz classista, representante dos empregados da 10ª Região. Passo a palavra agora ao meritíssimo senhor presidente da Associação Nacional de Juízes Classistas, José Alceu Porto Carreiro. Excelentíssimo deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara e da sessão, deputado Renato Rainha, que, em oportuníssima ideia, conseguiu obter dos seus pares a realização desta sessão específica, colegas componentes da mesa, senhores deputados, senhoras e senhores juízes classistas e dirigentes sindicais, eu venho a essa tribuna e procurarei ser breve por dois motivos específicos. A hora vai avançando e a oportunidade que tenho de falar depois de pessoas que pesquisaram o tema, que trouxeram manifestações de juristas do mais alto significado sobre a nossa representação, me poupam o repetitivo. A começar pelo próprio deputado Renato Rainha, que foi felicíssimo na sua explanação, trazendo dados até numéricos, recentíssimos, atualizadíssimos, sobre o que é essa representação, e o colega Francisco Leocádio, que trouxe aqui bastante história, manifestações de juristas, etc., etc. A preocupação maior desse que vos fala é porque, de alguma forma, esta Assembleia não tem poder decisório no aspecto que estamos debatendo. A preservação dos classistas não tem até certo ponto, porque os partidos políticos, evidentemente, são organizados, estruturados dentro de uma ramificação que vai desde o vereador até o senador. E, como disse o próprio deputado Renato Rainha, em recente contato com parlamentares da Câmara Federal, teve a oportunidade de defender as teses e foi bem sucedido. Então, de alguma forma, uma Câmara Legislativa, como a Assembleia de Brasília, pode influir no pleito. Agora, quem somos nós, os juízes classistas, que, para a grande maioria, com certeza, da sociedade brasileira, inclusive dos seus representantes, somos ilustres desconhecidos? Por quê? A população do Brasil hoje está em torno de 150, 160 milhões de habitantes. E, como foi dito aqui, é a expressão da verdade, no último ano não adentraram mais, apesar do número ser bastante expressivo, mas eu digo mais em relação à população, 2 milhões de novas reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Em outras palavras, eu quero dizer que nem 2% da população brasileira foi buscar seus direitos, suas obrigações cumpridas no Judiciário Trabalhista ou através de sentenças, acórdãos ou conciliações. Então, evidentemente,
Se hoje colocássemos essa sociedade brasileira diante de um plebiscito, deve continuar ou não a Justiça do Trabalho, deve continuar ou não essa Constituição que está lá, essa sociedade jamais teria condições de honestamente se manifestar a respeito, em razão do pequeno percentual que se socorre dela. Um ramo do Poder Judiciário, questionado, isso vocês encontram na opinião publicada, não é opinião pública, encontram na mídia, questionado como os demais ramos do Poder Judiciário. Muito nepotismo, muito atraso nas decisões, não há celeridade processual, péssimas administrações de entidades do poder, corrupção, enfim, uma série de fatos em que absolutamente os juízes classistas da Justiça do Trabalho não têm a mínima interferência. Isso é de alto significado. Por outro lado, a presença permanente, cotidiana, de representantes de empresas e trabalhadores no judiciário trabalhista é uma certeza de que a sociedade brasileira está lá vigilante, porque são as entidades sindicais das quais tantos colegas estão aqui presentes, lá atrás na galeria principalmente, e aqui dentro do plenário, a fiscalizar quase que cotidianamente os atos dos juízes de carreira. Esses magistrados, alguns brilhantíssimos, mas outros tão questionados. Vocês aqui de Brasília não sabem, mas há juntas de conciliação e julgamento nesse país que, não obstante a obrigação constitucional e da lei complementar da magistratura de que o presidente da junta tenha que residir na localidade, não o fazem. Aqui mesmo nós temos presentes colegas nossos, juízes classistas, que são testemunhos permanentes de presidentes de juntas que moram em outra localidade completamente diferente daquela em que sua junta funciona e que para lá se deslocam, às vezes, até uma só vez por semana. E vão até de avião teco-teco particular, porque são amigos do piloto, do proprietário do avião, e sai baratíssimo. Uma ida e volta, por exemplo, às quartas-feiras de uma semana. Sai baratíssimo em razão do que ele percebe. Para atender as partes, empresas, empregados, advogados, e fazer aquele mínimo necessário, que são 4 sessões por mês, quando se estabelece que o juiz classista, aquele tão questionado, que está ali ao lado do presidente, que se esforça, quebra lanças para a conciliação, para o acordo e se manifesta até na sentença, ficam impedidos da percepção daquilo que lhes é assegurado por lei, porque teriam que trabalhar pelo menos 20 sessões por mês numa junta para ganharem o máximo de 3.800 e qualquer coisa reais. E vem, então, a notícia no jornal que determinado representante, presidente de um órgão colegiado, que foi aquele constituído a simpatia do presidente da República para expor sugestões sobre o Poder Judiciário, afirmando pelos jornais que são 3.500 juízes classistas em todo o país e que a média de vencimentos mensais é de R$6.000. Deslavada mentira. Eu não diria não, eu nem diria nem que é próximo da verdade, que não é uma verdade verdadeira, é deslavada mentira. Porque se vocês tiverem na consciência e na convicção, e é fato verdadeiro, que em todo o país existem 1.093 juntas de conciliação e julgamento, cada uma com 2 representantes classistas titulares, empregado e empregador, não teremos mais do que 2.100, 2.200. Se somarmos a isso os 24 tribunais regionais que existem, variando às vezes de 5 classistas de cada lado até 1, como é um grande número dos casos aqui mesmo do lado, em Goiás, quase o norte e nordeste todo, Sergipe, Amazonas, que é um tribunal antigo, mas esses criados mais recentemente, como Mato Grosso do Sul, que está aqui o colega na mesa, é um representante de trabalhadores e outro de empregados, de empregadores. Tribunal Superior do Trabalho, com 5 ministros titulares de empregados e 5 de empregadores. Então, neste universo todo, jamais alcançaremos aí os 2.800 titulares, não passa disso? Ou 2.500? Então, foi publicado na imprensa que somos 3.500. E o vencimento? Acabei de informar esses presidentes de juntas, mas, de fato, a média que nós conseguimos levantar em todo o Brasil é que é de 12 sessões mensais por junta de conciliação e não as 20. Isso faria com que os vencimentos desses classistas, em média, não ultrapassem os R$2.200, e sobre os quais incide a contribuição previdenciária e imposto de renda. Mas muitos percebem não mais do que 2, 3 salários mínimos. Esse é o aspecto do vencimento. E por que eu falo sobre isso? Bem, antes de falar sobre isso, eu queria lembrar a vocês, e foi citado aqui pelo colega Leocádio, um determinado partido político já
no século passado, na década de 90 do ano de 1800, introduziu em seu regimento, e foi exatamente no artigo 5º, que as questões das quais a dependência fosse capital e trabalho, deveria haver representantes das duas classes. Isso ocorreu no Partido Socialista do Rio Grande do Sul, porque, na época, os partidos eram estaduais. Não proliferou a ideia. Mas, satisfatoriamente para nós, e ninguém se lembra disso, porque não está no capítulo do Poder Judiciário, o artigo 10 da Constituição Federal de 1988, vigente, vigindo, respeitada, porque é a Carta Magna, assegura exatamente uma redação muito parecida com aquela do Partido Socialista do Rio Grande do Sul, porque assegura, nos órgãos de representação coletiva onde forem discutidos os problemas do capital e trabalho, deverá haver obrigatoriamente a representação de empregados e de empregadores. E ninguém está pensando nesse artigo 10 da Constituição Federal, mas está lá na Carta Magna. Bom, quando este Partido Socialista do Rio Grande do Sul, na última década do século passado, implantou no seu regimento interno esse dispositivo, uma figura famosa, que ainda não era famosa no mundo, mas passou a ser no século XX, respeitadíssima por todos aqueles que fazem curso de direitos, e sei que aqui tem muitos bacharéis, porque é um jurista, um doutrinador de mão cheia, já falecido, viveu quase 100 anos, mas nasceu em 1881, e quando se adentra a faculdade de Direito, é logo a recomendação dos mestres que se compre alguma obra dele, leia. Eu me refiro a Hans Kelsen, que foi um jurista austríaco, nascido em 1881 e falecido na década de 60 desse ano. Então, ele tem uma frase lapidar de um dos seus inúmeros volumes de doutrina de direito, que diz o seguinte, essa frase de Hans Kelsen, e é curioso isso, porque isso foi publicado na década de 20 deste século e vem sendo repetido. O princípio de uma separação de poderes, compreendido literalmente ou interpretado como um princípio de divisão de poderes, não é essencialmente democrático. Ao contrário, correspondente à ideia de democracia é a noção de que todo poder deve estar concentrado no povo, e onde não é possível a democracia direta, mas apenas a indireta, que todo poder deve ser exercido por um órgão colegiado, cujos membros sejam eleitos pelo povo e juridicamente responsáveis para com o povo. Jamais Hans Kelsen teve a preocupação de defender como tese principal na justiça, no trazer o direito a quem pertence, o cumprimento da obrigação daquele que deve na sociedade, defender o magistrado de carreira. Ele entendia, como entende, isso está publicado na sua obra Teoria Geral do Direito, que é recomendado em todas as faculdades de Direito por todos os estudantes que tenham acesso a ela, que os representantes da sociedade estivessem presentes nos julgamentos. Então, vem, e para terminar, as 5 questões principais quando se questiona essa nossa participação na Justiça do Trabalho. O primeiro questionamento daqueles que são opositores eternos da representação classista somos realmente necessários à Justiça do Trabalho? O segundo, seriam indicados os melhores pelas entidades sindicais que têm que mandar as listas para os tribunais? O terceiro, são nomeados os melhores? O quarto, não estão ganhando exageradamente demais? E o quinto e último, finalmente, merecem realmente essa aposentadoria depois de passarem 5 anos pela Justiça do Trabalho? E é fácil destruir qualquer argumento desses todos. Primeiro, vem a tal história do juiz leigo, porque o classista não é obrigado a ser bacharel em Direito e não tem, então, uma inspiração de Hans Kelsen como essa que eu falei. Mas observem, vossas excelências, principalmente, que o bem maior da vida, que é a liberdade, é julgado por um tribunal de jurados, que absolve ou não aquele que poderá ser condenado depois, juízes leigos, porque são tirados da sociedade, do povo, e não há a menor preocupação que sejam bacharéis em Direito. Então, o bem maior da vida que é a liberdade. E a figura máxima de uma democracia, que é o presidente da República, é julgado e pode ter o seu mandato cassado pelo Senado Federal, que não necessariamente tem que ter senadores totais bacharéis em Direito. E vai-se por aí, alcança-se a justiça militar, onde não há obrigação, a não ser do auditor, que seja bacharel em Direito. É preciso que isso sim, que todos tenham patentes militares para serem integrantes das cortes de justiça militar. E vamos encontrar 1000 exemplos. A Constituição de 88
num determinado dispositivo, implanta os juizados de pequenas causas defendido pelo presidente do Supremo, que é contra o juiz classista, segundo ele disse ontem na comissão lá da Câmara, filosoficamente, mas defende o juizado de pequena causa. E o que diz a Constituição, constituída por um juiz e juízes leigos que os acompanham na decisão? Então, meus amigos, o problema de ser leigo ou não ser leigo me parece que seja irrelevante, porque ninguém cobra de vocês, aqui, deputados presentes, que sejam bacharéis em alguma coisa para legislarem para o Distrito Federal. Como não cobra dos deputados federais, como não cobra dos senadores, e são eles que legislam para depois os magistrados aplicarem a lei. É meio incoerente que isso exista numa democracia, mas é um fato incontroverso. Concursados, não somos. E alguém do Supremo Tribunal Federal fez alguma vez na vida concurso para ser ministro do Supremo? Não. Basta ser amigo do presidente da República ou ser indicado pelo Senado, pela Câmara. E sem concurso ingressaram todos na Justiça Militar? Então o concurso tem importância? Não tem? Porque aparecem os concursos para os juízes de carreira e o presidente do Supremo fica cobrando que a sociedade brasileira não tem cultura e tem mais de 10 mil vagas de juízes nas várias esferas do Poder Judiciário que não são preenchidas, que ninguém passa nos concursos. Que importância tem esse concurso? Vencimentos? Falou sobre ele. E vem uma ideia, então, aparentemente lógica, mas completamente maluca da Tavênia. Quem tem que pagar vencimento de juiz classista é a entidade sindical que o indica, porque é muito caro para a nação. Alguém teve a preocupação de dizer que vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, deva ser pago pelo partido político que o indicou? Dentro da mesma linha de raciocínio, o ministro, o próprio presidente da República, que é eleito por determinado partido, é o partido que deve pagar-lhe? Não vamos a tanto. Só queremos demonstrar que aquilo que é pago pelo erário ao juiz classista torna-se relevante por tudo isso que eu falei. Do que a economia que ele representa pelo erário, e mais importante do que tudo, não há receita na nação sem contribuição de trabalhadores e empresas que estão representando o Justiça do Trabalho, porque são os impostos. Então é um retorno de uma pequena parte, porque, se vocês não saibam, ficam sabendo, está publicado no Diário Oficial de 10 de maio desse ano, a Lei do Orçamento da União, no qual a Justiça do Trabalho é contemplada com pouco mais de 0,5%. Dos quais, esse pouco mais de 0,5%, 82%, sim, a Justiça do Trabalho investe com pessoal. Mas pessoal, que pessoal é esse? São 24 mil funcionários em todo o Brasil na atividade e mais 4 mil aposentados. São juízes de carreira e, por fim, os juízes classistas, que não ultrapassam mais os que estão em atividade 0,6% desse total. Então não tem a menor expressão. Se, por outro lado, como foi dito aqui, os acordos, as conciliações trazem uma economia para o erário fantástica, a origem do que recebe o juiz classista é esta. Por que se discutir vencimento de juiz classista é inexpressivo? Mas tudo isso aconteceu a partir de 1948, quando um Decreto-Lei 499 estabeleceu que o juiz classista não deveria trabalhar de graça. De 43 a 49 trabalhava de graça, sim, nas 3 instâncias. No Tribunal Superior do Trabalho, nos tribunais regionais e nas juntas. A partir de 49 foi-lhes dado essa determinação. Nas juntas, até 20 sessões, nos tribunais iguais aos de carreira, aos dos quintos, dos advogados e procuradores, que é outra espécie que não faz concurso para ingressar na Justiça do Trabalho, em qualquer ramo do Poder Judiciário, mas é um quinto assegurado pela Constituição Federal. Geralmente, realmente fazem concurso para procurador, fazem concurso para advogado. Para advogado não precisam nem fazer concurso, passam por um exame da OAB, mas entram pelo quinto constitucional assegurado para serem integrantes da magistratura, sem concurso, como nós. Eliminado o problema do vencimento, vem finalmente, para encerrar, a aposentadoria. A aposentadoria foi dito aqui, muito bem dito, pelo deputado Renato Rainha. Nós só alcançamos, depois de 5 anos, no mínimo, na judicatura, além de levar para a aposentadoria os 30 anos, se for proporcional, ou 35 integral de contribuição que a gente já vinha fazendo na Previdência como empregador ou trabalhador. Então, pasmem mais uma vez, porque nunca ninguém questionou isso. Enquanto juízes classistas, nós acabamos contribuindo de 2 lados. Como juízes, até 12% sobre os vencimentos, e continuamos contribuindo como trabalhadores, como empresários, porque a lei não obriga que se pague vencimentos, mas obriga a continuidade dos recolhimentos das contribuições, então é muito mais. E que dizer desses classistas todos, que cumprem os 5 anos de judicatura sem ter idade para se aposentar? Algum deles, alguém tem notícia que algum dia foi buscar do erário a devolução daquela contribuição toda, que só tinha um objetivo, a aposentadoria?
Porque a assistência médica do INPS, apesar de ser, do INSS, apesar de ser aquela que vocês todos sabem que é ridícula, já estaria assegurada pela contribuição como trabalhador ou como empresário. Nunca ninguém foi buscar o retorno da contribuição durante 5 anos. Sobra, então, aqueles que vão até o fim, que têm idade já razoavelmente avançada e se aposentam. Muito bem. Até nesse aspecto, se o Congresso Nacional entender que isso deva ser revisto, porque lá está se cuidando da reforma da Previdência, e até para o magistrado de carreira, que não terá para o futuro o direito a essa aposentadoria de 5 anos, e sim a 10 de judicatura, não são os juízes classistas que vão lutar eternamente por serem os discriminados e os privilegiados nesse aspecto. Não pretendemos mais do que um direito que já é assegurado aos outros. Se para os servidores públicos vai mudar, se para os magistrados de carreira vai mudar, os juízes classistas vão ter que aceitar a regra do jogo e será mudado para eles. De modo, meus amigos, e para encerrar, fica aqui a expectativa de que essa sessão não seja em vão. A nossa expectativa é que já estivemos presentes, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Salvador da Bahia, numerosa, organizada uma sessão solene também como essa, pela colega aqui presente, Sandra Regis, da Associação dos Juízes Classistas da Bahia, e que está programando ainda para esse ano uma outra sessão na Câmara Legislativa do Estado da Bahia, e que outros estados busquem esse exemplo, mas que não fiquemos aqui numa sessão solene, que reflitam não tanto nas nossas palavras, mas avaliem aquelas colocações trazidas pelas nossas palavras. Aquilo que certamente vocês terão depois reproduzido em fitas das nossas orações, que eu falei de improviso. E vejam de que forma vocês podem considerar a importância da nossa representação no Poder Judiciário. Porque, na pior das hipóteses, independente dos acordos e das conciliações feitos pelos juízes classistas, nunca esqueçam, quando a parte adentra ao judiciário trabalhista, aquele com quem se depara é um igual, é o seu representante ou de empresa ou de empregado. Jamais com um magistrado de carreira, que é aquele, como foi dito aqui por um doutrinador, que impõe e aplica a letra fria da lei, insensível ao fato social. Experiência que o classista leva para a Justiça do Trabalho, porque, de um modo geral, é dirigente sindical. Que indispensável nos tribunais quando se discute um dissídio coletivo ou uma deflagração de greve. E eu não me alongo mais porque iria longe, porque levo a minha experiência de ter sido juiz classista no Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, durante quase 5 anos como suplente e outros 5 como titular. E não fora modéstia à parte a minha experiência. Greves aqui na capital da República teriam sido decretadas ilegais pelo tribunal, e dou o exemplo da Tele Brasília, não sei se isso ainda passa na lembrança de vocês. A tendência do tribunal era considerar a greve ilegal. E eu consegui, com toda a modéstia, com toda a experiência de juiz classista, provar por A mais B, que, não obstante o fato daquele sindicato ter omitido uma exigência legal, que seria divulgar à população, vamos entrar em greve, não tinha a menor relevância, porque o serviço telefônico é todo automático e não parou o telefone dos próprios juízes que estavam compondo a corte e teriam que decidir. Convidei-os a que tirassem o telefone do gancho e verificassem se não estava dando linha. Então, é irrelevante a falta do anúncio. E essa greve, então, não foi considerada abusiva, apesar do questionamento do Ministério Público, modéstia à parte, com a presença que um classista levou. O Brasil está cheio desses exemplos. E, se não fazemos mais, estejam certos. É porque, infelizmente, não representamos a maioria nas instâncias superiores. Aquela experiência da década de 30, que não foi absolutamente, é outra história. Juiz classista é uma inspiração do regime fascista de Mussolini na Itália, tem que acabar. Que fascismo, coisa nenhuma. Acabei de dar o exemplo de um partido político no século passado. Foi citado aqui Napoleão Bonaparte, no que vai fazer 200 anos no ano de 2006, os Conselhos Prud'hommes da França. E por que nunca nos esquecermos de que a Organização Internacional do Trabalho foi constituída em 1919 com a representação do governo brasileiro, que foi Estado-membro fundador, que tinha como seu representante Lindolfo Collor, permanente, coincidentemente, avô do presidente que renunciou há pouco tempo, Fernando Collor, mas que foi ministro do Trabalho na década de 30 e que levou a experiência dele na OIT, da representação tripartite, para convencer o ditador Getúlio Vargas a implantar a Justiça do Trabalho do jeito que ela perdura por quase 6 décadas, 60 anos. Por tudo isso, eu insisto, ao final desta sessão, eu apelava veementemente aos colegas parlamentares, porque vocês, inclusive, se me permite a liberdade do tratamento, com certeza
muitos aqui não estão aqui só na dependência de juízes classistas, mas com certeza com muitos votos de juízes classistas, porque nós temos uma delegação de dezenas aqui de Brasília. Reflitam sobre o aspecto e analisem se não é razoável, independente do esforço do deputado Renato Rainha, o encaminhamento de moções à Câmara Federal, se chegar à conclusão, não digo unanimidade, a unanimidade, já dizia aí o filósofo, que é burra, mas pelo menos uma maioria da Câmara, no sentido do entendimento de que é importante essa representação, que ela deva continuar, e que partam daqui expedientes para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, que nós nos já sentimos completamente mais gratificados ainda do que a nossa presença hoje, nesse momento aqui. Muito obrigado. Quero anunciar a presença da presidenta do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, senhora Geralda Coutinho. Neste momento, eu quero pedir licença a todos os componentes da mesa, a todos os juízes e a todos os presentes para cumprir compromisso fora desta casa e com o horário marcado. Pedir licença para passar a presidência ao nosso membro da mesa diretora, excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, que dirigirá o restante da sessão e concederá a palavra aos senhores líderes partidários desta casa. Passo, então, a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Ouviremos agora as palavras dos senhores líderes dos partidos e blocos parlamentares da Câmara Legislativa. Inicialmente, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, neste ato representando o presidente da Câmara Legislativa, meritíssimo senhor presidente da Associação Nacional de Juízes Classistas, José Alceu Porto Carreiro, meritíssimo senhor representante de todas as JUCLAs e presidente da 24ª Região, Idelmar da Mota Lima, meritíssimo senhor, diretor da Escola de Aperfeiçoamento de Juízes Classistas, Francisco Leocádio Araújo Pinto, excelentíssimo senhor, meu amigo particular, líder do PL nesta casa e autor do requerimento desta comissão geral, eminente deputado Renato Rainha, senhores deputados distritais, senhores representantes de sindicatos, de trabalhadores patronais, senhor Climério, representante do ministro do Superior do Supremo Tribunal Federal, ministro Maurício Corrêa, demais representantes de entidades da nossa sociedade, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra, como líder da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, homenagear os juízes classistas. E quero, nesse momento, fazer justiça e parabenizar
o deputado Rainha, por esta iniciativa. Feliz em requerer a convocação de uma sessão solene para que os deputados façam justiça a esta classe que prestou, que presta, e não tenho dúvida, prestará serviços relevantes ao Brasil e, em particular, à nossa cidade. Senhor presidente, a maioria dos historiadores indica o ano de 1806 na França como da consolidação dos conselhos constituídos por industriais e operários, com a finalidade de, com justiça e vivência, julgar os seus pares. No Brasil, em 1922, Lei Estadual Paulista criou a primeira organização de tribunais, composta de juízes de comarcas e representantes das categorias econômica e laboral, para atuar na solução dos conflitos nas diversas atividades. Efetivamente, a nível nacional, em 1932, deu-se o surgimento das juntas de conciliação e julgamento. Finalmente, a própria Constituição de 1988 consagra a representação classista nos tribunais do trabalho, declarando-os magistrados em todos os níveis. Diz, senhor presidente, o texto da Carta Magna, em seu artigo 113, a lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício de órgãos da Justiça do Trabalho, assegurada a paridade de representação dos trabalhadores e de empregadores. Lamentavelmente, senhor presidente, alguns segmentos da nossa sociedade, talvez sem informações e, de certa forma, equivocados, tentam denegrir a imagem dos nossos juízes classistas. Mas não podemos, senhor presidente, compactuar com esta injustiça. Os classistas, com os acordos que promovem, economizam para a União milhões de reais por ano. Sem eles, os custos seriam bem maiores. E estes dados, senhor presidente, são indicadores incontestáveis para demonstrar à sociedade a sua importância. E mais ainda, a necessidade absoluta de sua existência. Pois a própria sobrevivência da justiça do trabalho, a mais nobre do poder judiciário, pois tem entre a sua clientela, como ensinou o preclaro ministro Guimarães Falcão, o que de melhor possui a sociedade, os trabalhadores e os empresários que junto constroem diuturnamente a riqueza nacional. O classista é, portanto, a sociedade no judiciário. Senhor presidente, senhores deputados, esta Câmara Legislativa, caixa de ressonância da sociedade do Distrito Federal, através dos deputados, legítimos representantes da população da capital do país, reafirma hoje, nesta sessão solene, o seu apoio
o seu reconhecimento aos juízes classistas de todo o Brasil e de Brasília. Contem conosco. E parabéns a todos os senhores. Prossigam no seu trabalho, porque nós, deputados, nos orgulhamos de vocês. Muito obrigado, senhor. Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, essa presidência tem o prazer de registrar entre nós a presença do senhor vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, Miguel Setembrino de Carvalho. Com muita satisfação, nós o recebemos aqui. E registramos ainda a presença do senhor representante do presidente da FIBRA, o senhor juiz classista Glaucio de Castro Melo, da 10ª Região. Registramos ainda a presença dos senhores juízes classistas presentes nessa sessão: Antônio Carlos Azevedo, Roberto Maurício Moraes, Bianor Antônio Siqueira, Raimundo Bezerra de Farias, Leopoldo Vilar, Wagner Amâncio da Silva, Hélio Trigueiro, Antônio de Almeida Baião, Sérgio Vargas, Telmo Vaz de Moraes, João Gonçalves, que é assessor do STF, senhor Luiz Seufitelli Dutra, jornalista da CNT, senhor Antônio Cláudio de Araújo, juiz da 10ª Região, senhor João Seixas, da 18ª Região de Goiânia, senhor Valdemar Futter, representante do gabinete do juiz Martinho Coura, da 10ª Região, a senhora juíza Suelene Marques Dias Guimarães, da 10ª Região, senhor José Alves Cardoso, também juiz da 10ª Região, senhor Luiz Carlos de Freitas, da 18ª Região, Vera Leda, da 10ª Região, Jair Flores, da 18ª Região, Expedito Félix da Cruz, da 13ª Região, Luiz César Soares Teixeira, da 19ª Região, senhor José Cirilo dos Santos, presidente da 19ª Região, e o senhor Lorival Campos Rocha, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Distrito Federal. Registramos ainda a presença do senhor jornalista Sebastião Neri, presente nesta sessão. Concedo a palavra ao próximo líder inscrito, que falará pela liderança do PMDB, deputado Luiz Estevão. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário desta Câmara Legislativa, deputado Peniel Pacheco, presidindo esta sessão, meritíssimo senhor, presidente da Associação Nacional dos Juízes Classistas, doutor José Alceu Porto Carreiro, meritíssimo senhor, representante de todas as AJUCLAS e presidente da 24ª Região, Idelmar da Mota Lima, meritíssimo senhor, diretor da Escola de Aperfeiçoamento de Juízes Classistas, meu amigo Francisco Leocádio de Araújo Pinto, excelentíssimo senhor, líder do Partido Liberal, companheiro de trabalho desta Câmara Legislativa e autor do requerimento que proporcionou esta comissão geral, nobre deputado Renato Rainha, senhoras e senhores, juízes classistas aqui presentes, autoridades, público presente, às galerias. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, como legítima representante, a nível local, dos anseios e interesses do povo do Distrito Federal, não poderia se furtar, num momento como esse, em que importante discussão começa a se travar no Congresso Nacional a respeito da validade ou não da existência de juízes classistas na Justiça do Trabalho brasileiro, não poderia se furtar a participar dessa discussão, já que, no âmbito desta Câmara Legislativa, são discutidas todas as questões atinentes ao dia a dia do povo do Distrito Federal. Parabenizo, por isso, o deputado Renato Rainha, porque nada mais ilustrativo da sensibilidade política, social e comunitária de um parlamentar, de um representante do povo, do que ter a sabedoria de trazer para a discussão dos deputados distritais,
no âmbito da Câmara Legislativa, os temas que dizem respeito ao dia a dia da nossa cidade. E é evidente que, principalmente no Distrito Federal, numa unidade da Federação em que a Justiça do Trabalho tem se distinguido pela extraordinária celeridade que tem dado ao julgamento dos processos que a ela chegam. Principalmente no Distrito Federal, em que a Justiça do Trabalho tem dado a demonstração para todo o país da sua eficiência e que sua importância é ressaltada no momento em que, paradoxalmente, a nossa cidade talvez seja a que mais demanda proporcionalmente essa justiça, já que temos hoje o triste recorde de sermos campeões brasileiros de desemprego entre todas as capitais, é evidente que, sendo a nossa cidade ainda por cima a sede do Congresso Nacional, onde se dará essa discussão, na minha opinião, absolutamente desnecessária, porque não se deve discutir aquilo que já é uma realidade, que já é uma verdade comprovada por anos de tradição e eficiência, mas nesse momento, como hóspedes do Congresso Nacional, é evidente que o Distrito Federal tem que ser parte ativa nessa discussão. Por isso, cumprimento o deputado Renato Rainha, porque evidentemente que ao fazermos aqui essa transformação da nossa sessão ordinária em comissão geral para discutir a questão dos juízes classistas na Justiça do Trabalho, evidentemente, pretendemos, a partir deste ato, a partir da presença aqui de parlamentares de diversos partidos, do PMDB, do PT, do PCdoB, do PL, do PTB, do PSDB e outros partidos, evidentemente que podemos, a partir daqui, influenciar nossas bancadas a nível federal para que elas tenham a melhor noção da realidade e da importância dos juízes classistas na eficiência da Justiça do Trabalho. E eu quero dizer aqui que tenho uma experiência muito boa, a minha experiência pessoal, já que nos 27 anos de vida profissional que antecederam a minha chegada a esta Câmara Legislativa como deputado distrital, pude, evidentemente, ao longo da minha vida de empresário, diversas vezes, ter estreita convivência com a Justiça do Trabalho. Pude acompanhar, ao longo desses anos, todas as dificuldades com que a Justiça do Trabalho se defrontou, como, aliás, se defrontam diversas outras áreas do nosso país, essencialmente com a carência de estrutura e carência de recursos. E quero dizer que, ao longo das centenas de vezes em que estive presente em audiências trabalhistas, no caso, como empresário e tendo do outro lado ex-funcionários das minhas empresas, pude atestar que a presença dos juízes classistas representando ambos os segmentos pôde dar ao julgamento das questões trabalhistas muito maior eficiência, já que esses dois setores podem transmitir com grande autenticidade aquilo que muitas vezes as duas partes envolvidas numa disputa não conseguem transmitir. Mais do que isso, é uma demonstração da democratização do processo de decisão dos juizados e das instâncias, já que, ao dividir a decisão do juiz togado com os representantes das classes interessadas nas pendências e nas discussões, é evidente que podemos ter muito maior eficiência e muito maior propriedade naquelas decisões que são proferidas. Portanto, quero dizer que temos tido no Congresso Nacional uma extraordinária experiência de poder conversar com os parlamentares da nossa bancada do PMDB. Assim foi, por exemplo, na questão da reforma administrativa, em que diversos assuntos de interesse do Distrito Federal estavam ameaçados pela redação original do projeto, oriunda do Poder Executivo. Graças a Deus, tivemos a oportunidade, já que o relator da matéria era do nosso partido, de, em diversas reuniões com ele, sensibilizá-los para as questões atinentes ao Distrito Federal e obter dele, já que todos os parlamentares são também moradores do Distrito Federal e, portanto, convivem também com as decisões dos deputados distritais aqui presentes, pudemos obter, na época do deputado Moreira Franco, a completa modificação de todos os capítulos que, graças à sua sensibilidade política, ele entendeu que eram prejudiciais ao Distrito Federal e, por extensão, a toda a sociedade brasileira. Essa mesma ação pretendemos nós, parlamentares do PMDB, partido formado aqui na Câmara Legislativa pelos deputados Jorge Cauí, Edmar Pirineus, Manuelzinho, Benício Tavares, Tadeu Filipelli, Odilon Aires, Daniel Marques e este líder que no momento ocupa a tribuna,
Evidentemente que vamos mobilizar nossas forças para, junto ao Congresso Nacional, defender com o nosso testemunho, com a experiência que temos de participar dia a dia das decisões da Justiça do Trabalho, que, se há alguma coisa que mereça ser mexida na justiça trabalhista, certamente não é a presença dos juízes classistas. Muito o Congresso Nacional pode fazer pela justiça do trabalho. Certamente, acabar com a representação classista não é uma contribuição. Pretendo aqui também registrar que, em nome do PMDB, verificando a extrema importância da justiça do trabalho no nosso país, pude apresentar projeto de lei reservando área para a instalação de juntas de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho em todas as cidades do Distrito Federal, já que entendemos que esse é um dos grandes problemas para a organização geográfica da Justiça do Trabalho em nossa cidade, tendo em vista que a concepção original do Distrito Federal foi profundamente modificada ao longo dos anos e hoje nós temos que 88% da população do nosso distrito não mora mais no plano piloto. Assim, é muito importante que a Justiça do Trabalho tenha condições físicas de se organizar nessas outras localidades, a fim de que o acesso, principalmente daqueles trabalhadores de baixa renda, possa ser facilitado no sentido de buscar na Justiça a proteção dos seus direitos. Parabéns mais uma vez ao deputado Renato Rainha, parabéns ao deputado Peniel Pacheco, nossos agradecimentos à presença maciça das senhoras e senhores nesta sessão, deixando aqui o compromisso, em nome do meu partido, o PMDB, de que juntaremos força, como fizemos em outras ocasiões com outros segmentos da nossa cidade, para juntos evitarmos que esse mal seja trazido ao nosso país. Vamos trabalhar pela Justiça do Trabalho, dando a ela melhores condições, melhores recursos, ampliando suas instalações no Distrito Federal. E mais do que isso, nos mobilizando para que a representação classista seja mantida na forma em que está, para que, cada vez mais, as classes laborais e as classes trabalhadoras possam ter o sentimento que estão muito bem representadas nas discussões na Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor deputado João de Deus, que falará como líder do bloco do Partido Democrático Trabalhista. Excelentíssimo senhor terceiro secretário, deputado Peniel Pacheco, nesse ato presidindo essa sessão, meritíssimo senhor presidente da Associação Nacional de Juízes Classistas, doutor Alfeu Porto Carreiro, meritíssimo senhor representante de todas as juntas e presidentes da 24ª Região, Ademar da Mota Lima, meritíssimo senhor diretor da Escola de Aperfeiçoamento de Juízes Classistas, Francisco Leocardo Araújo Pinto, excelentíssimo senhor líder do PL desta Casa, autor do requerimento desta Comissão Geral, nosso companheiro e amigo deputado Renato Rainha, meu caro doutor Jário, nosso amigo particular, Fatinha, nossa amiga particular e esposa do nosso segurança da Câmara Legislativa, Alonso, senhoras e senhores. Preocupado com a existência das bases legais que fundamentassem a construção de um Estado brasileiro, Getúlio dedicou-se ardorosamente à produção de todo um elenco de leis baseado numa visão solidária do trabalho, ou seja, em alguns posicionamentos dinâmico e audaz a partir do campo dos trabalhadores, da vida dos trabalhadores brasileiros. A consolidação das leis do trabalho, que alguns reacionários apaixonados criticam infundadamente, constitui na prática o primeiro grande contrato social que reconhece a importância e a força dos trabalhadores na construção da nação brasileira e em seu caminho rumo à cidadania plena. O direito à sindicalização, a criação do Ministério do Trabalho, o salário mínimo, que naquele momento era muitas vezes superior aos dias de hoje,
o voto feminino, a organização detalhada da Justiça do Trabalho, todos esses são fatos de um tempo que pode ser qualificado como a adolescência do Estado brasileiro, que foi verdadeiramente um estado de graça para os trabalhadores. Hoje, quando falta 2 dias para completar 42 anos da tragédia que abateu o Brasil, com a morte do maior estadista da nação brasileira, nada mais justo de que relembrarmos e referenciá-lo na presença e nas pessoas dos senhores juízes classistas e líderes intérpretes que não estariam aqui neste momento se não fosse pela coragem e o patriotismo heróico de Getúlio Vargas. Nada mais justo também do que repudiar aqueles falsos profetas, os que são capazes de garantir o que falam e o que escrevem, à custa do sacrifício de milhões de trabalhadores brasileiros. Falam em esquecer a era Getúlio Vargas, mas que, na verdade, apenas tentam destruir as bases e as conquistas de nossa nação com os leiloeiros da rapinagem e do capitalismo. Neste sentido, é que exortamos e homenageamos nesta sessão os senhores juízes classistas a preservarem, no ideal patriótico e elevado de Getúlio, defendendo com independência a ousadia, os direitos da parte mais frágil na contenda própria do mundo capitalista sobre os dias de hoje. Viva a justiça do trabalho, parabéns a todos os juízes classistas. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimos senhores componentes da mesa que preside os trabalhos dessa sessão, senhores juízes, senhores e senhoras juízes presentes nessa sessão, senhores representantes das classes, senhores Alô? Tivemos um pequeno problema de som, mas acredito que já está, não totalmente, mas parcialmente remediado. Nós desejaríamos apenas fazer o registro de que o deputado Renato Rainha, ilustre membro desta Câmara Legislativa, estava plenamente convencido e consciente de que não é esta casa o fórum específico para uma decisão que pudesse definitivamente estabelecer uma solução para esses questionamentos que vêm sendo feitos. Porque trata-se de legislação federal para definir essa questão. Mas ainda assim, consciente da importância do Poder Legislativo do Distrito Federal em se manifestar em torno das grandes questões e temas que envolvem a vida da nação brasileira e que afetam diretamente a capital da República do país, ele não se escusou em trazer para este plenário uma discussão que considero
da mais alta importância, trazendo, inclusive, representantes dos juízes classistas da maioria dos estados brasileiros a este plenário. Nós, enquanto deputados distritais, próximos que estamos do poder central, evidentemente, acompanhamos de perto todas as questões que dizem respeito à vida da nacionalidade. E não poderíamos jamais nos furtar a ouvir aqui as considerações tão precisas e oportunas trazidas pelos ilustres oradores, quer sejam representantes dos juízes classistas, quer sejam dos nobres deputados distritais. Entendemos que esta discussão, sem dúvida nenhuma, propiciará ações como as que foram sugeridas aqui, no sentido de que a Câmara Legislativa também se manifeste junto aos deputados federais e senadores, para que não permita a dissolução da continuidade desse trabalho. Eu avaliei aqui os pronunciamentos e confesso que muitas das opiniões e pensamentos que eventualmente estão presentes na nossa mente em virtude até das informações, algumas vezes distorcidas, veiculadas, revi algumas das opiniões que tinha a respeito dessa importante função exercida pelos senhores. Não que eu fosse contra a existência dos juízes classistas. Entendo que o fato de existir na justiça brasileira o Tribunal do Júri, que convoca cidadãos para analisarem a conduta de alguém acusado de praticar um crime contra a vida, faz com que a presença da sociedade num tribunal formal, quando um juiz togado é responsável para aplicar a sentença, mas não abrindo mão da presença da sociedade ali representada pelos senhores jurados, também, no caso da justiça trabalhista, se faz mister a presença dos representantes da sociedade para que haja verdadeira justiça. E acredito que se nós fôssemos fazer um somatório de tudo quanto foi falado aqui, procurando sintetizar cada pronunciamento em 3 palavras, se é que eu posso me aventurar a um exercício de conseguir ter um poder de síntese tão grande, mas eu diria que nós poderíamos perfeitamente concluir essa sessão deixando como um referencial na nossa mente o trinômio justiça, trabalho, representatividade. Sem isto, pode até haver trabalho, mas não haverá justiça. E eu creio que se nós conseguirmos, enquanto deputados, sensibilizar os nossos colegas deputados federais e conscientizarmos a própria sociedade da importância da missão que os senhores exercem, já teremos realizado parte da nossa responsabilidade. Muito obrigado pela presença de todos os senhores e declaro encerrada a presente sessão.